defesa de Joildo, em alguns casos, ele vai dizer, "Oxe, você pegou um caso aqui semelhante e tratou dessa forma, e pegou um outro caso aqui com as mesmas características, só porque é um praça, o resultado final foi diferente. Mais ou menos isso que você deve fazer no É, dia a dia. quando tem, né? A gente gosta de fazer essa analogia. E aí isso é interessante, né? Até a gente, às vezes, pedir a prova emprestada de um procedimento para o outro, né? Isso é muito comum ocorrer. Dentro desses 2 anos que você está advogando, dá para perceber assim, o que é que acontece mais de fatos para punição do policial e se dentro desses fatos existe muita questão de assédio moral também. Olha, essa questão do assédio moral é um tema bem polêmico, né? Até porque existem várias condutas que podem caracterizar o assédio moral e a própria estrutura da hierarquia de disciplina às vezes possibilita, é um caminho para que isso ocorra, né? Mas eu vejo isso dentro das instituições militares que existem sim questões de perseguição, assédio moral, isso existe, é inegável. Não é à toa que existem às vezes canais de denúncia que eles não estão ligados diretamente à própria Polícia Militar. Você pode às vezes fazer uma denúncia à Corregedoria Geral do Estado. Poderia denunciar a comissão? Existe essa possibilidade de, por exemplo, um policial militar que se sinta por algum motivo perseguido, não só militar, né, mas fazer essa denúncia, essa solicitação de auxiliar ao OAB? Sim, é possível. O policial que porventura ele se sinta que teve um direito suprimido, ele pode procurar a comissão de direito militar ou qualquer outra comissão, né? Cada uma na sua especialidade para levar esse pleito e a gente buscar um caminho possível para a solução daquele problema. E até foi uma fala minha, né? Lá na Assembleia, que eu disse assim, e você iniciou falando da importância das associações, né? A gente sabe que a hierarquia de disciplina ela acaba sufocando Uhum. o direito de fala dos seus. Sufocando, não, não existe, né? Ele é inexistente. Você tem o direito de não dizer nada. É o Começa sim assim. senhor, não Sim, senhor, senhor e e não quer senhor, morrer. né? Você tem direito de não dizer nada e tudo que não falar vai ser usado contra você Então no tribunal. uma das minhas Se falas, ficar mudo, então eu confesso que ainda enquanto eu era policial, militar, eu não tinha às vezes a noção da importância que eram as associações. Eu confesso. Perfeito. Que eu não tinha noção da importância das associações. Mas aí onde é que tá? As associações elas existem justamente para dar ao policial muitas vezes, ou o bombeiro, ou lá o militar das Forças Armadas, ou o policial civil, o direito de fala que ele não tem. Então, quando o policial ele não puder fazer o seu pleito direto, ele faça por intermédio das associações. Daqui a mais ou menos 6 meses a gente vai dizer se tem validade ou não, né, doutor? Mas a gente está fazendo esse debate e por mais que nós estejamos tratando sobre polícia em pauta, mas existe uma limitação muito grande com relação aos militares, e aí a gente coloca bombeiros, polícia militar, por quê? Porque constitucionalmente você não pode se associar a sindicatos, mas você pode se associar a clubes recreativos. E é estranho porque, aí eu estou falando do levantamento histórico, né? Sou fascinado pela história do Estado, a história da própria polícia, e você vê que em N situações o pessoal diz que as associações elas não podem responder como representante da categoria. Em outras situações, elas chamam essas associações para poder debater o futuro da própria instituição. E aí a gente fica naquela, espera aí, pode representar. Na prática a gente sabe que quando você tem algum tensionamento, quem é chamado a fazer vez de voz são as associações. E aí a gente usa também de um subterfúgio de que não é Hélio que está fazendo, é o MESC. O MESC Isso. é uma instituição, uma associação, que ela termina falando em nome da categoria porque ela não tem. Mas é difícil fazer até o próprio policial se enxergar enquanto representação. A gente chama os colegas para se associarem, mas a gente sabe que é difícil para só ter Mas essa é ideia. porque é o seguinte, primeiro a gente tem que entender uma coisa. Eu queria logo fazer uma pergunta aí se a pizza não vai vir hoje. Só porque eu vim. Só porque eu tô aqui, doutor Joildo, não vai ter pizza hoje nada aí. A gente merece pizza, né? Rapaz, isso é um complô. Mas enfim, vamos voltando pro assunto. O que acontece
nesse imbróglio aí de associações, é porque muitas vezes as associações, quando o Jimmy diz assim, para algumas coisas elas têm validade, para outras não. Quando a associação ela tem um bom relacionamento, entende o que eu estou dizendo, né? Quando ela tem um bom relacionamento com o governo, ela tem validade, ela senta na mesa, ela dialoga. As associações militares, porque na Polícia Civil é diferente, doutor. Inclusive, até trazer essa discussão aqui também. Na Polícia Civil, o presidente da Associação dos Policiais Civis ele é afastado das funções para cumprir o mandato classista. Polícia Penal também. Aqui na Paraíba nós temos uma lei que a gente vai ter que buscar o judiciário para saber se isso tem validade também para as associações militares. Porque se a Polícia Civil tem o direito, a Polícia Penal tem o direito, a Polícia Militar também deveria. Agora, isso não acontece nas associações, né? Por exemplo, quando a gente às vezes ingressa com uma ação judicial, né, pleiteando algum direito dos militares, que o Estado, a primeira coisa que a Procuradoria faz é o seguinte, ele diz assim, o policial militar ele é uma categoria especial que não se confunde com os demais servidores. Isso, Quando perfeito. isso é favorável ao Estado. Ao Estado. Quando esse subterfúgio, né, quando essa paridade ela é favorável ao Estado. Quando não é, eles dizem que são diferentes. Em alguns momentos ele diz que são iguais, em outros momentos eles dizem que são diferentes. Isso não acontece só. Mas é justamente isso que eu tô dizendo. Quando você tem uma associação que tem uma postura mais enérgica, aí os seus dirigentes são perseguidos, ela não senta na mesa de negociações, enfim. Mas assim, aí eu pergunto assim, por que o judiciário, é importante a gente trazer essa discussão, porque na verdade, no frigir da discussão total, quem perde com isso não sou eu, profissional de segurança pública, não sou eu, policial militar, quem perde é a sociedade. Porque quando uma associação, quando essas entidades, elas buscam melhores condições de trabalho para os profissionais de segurança pública, buscam melhores condições de salário, melhores direitos humanos, como é que, como o senhor acabou de dizer, como é que eu garanto os direitos humanos de um cidadão se eu não consigo garantir o próprio direitos humanos? A gente está discutindo, a gente está no momento atual que se está discutindo a implementação do uso das câmeras corporais em policiais militares, onde em boa parte das polícias militares, não só daqui do Nordeste, mas algumas polícias do Sul, sequer tem radiocomunicador para se comunicar. No estado de Pernambuco e aqui na Paraíba, tem algumas áreas que não tem o radiocomunicador. Então, como é que eu estou discutindo a implementação de um equipamento de alta tecnologia, que seria as câmeras corporais, se eu não ofereço o básico? E eu até, em determinado momento, eu defendi, sim, a implementação das câmeras corporais, mas com um detalhe. Primeiro, o Estado ele ofereça ao policial todo o aparato necessário, ofereça a viatura, uma viatura boa, um colete adequado, um armamento bom, né, condições, um salário bom. E, em último caso, quando tudo isso estiver resolvido, implemente-se as câmeras corporais. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta, deixa eu ver se eu lembro aqui. Sim, a gente trouxe aqui Deltônio. Foi na última semana, né? Foi. Não foi na anterior. A outra não foi Cláudio? Isso, há 15 dias, Deltônio é um advogado da Aspol. Sim. Grande advogado. E ele fez um resumo das ações que hoje existem, que os policiais civis podem ingressar na justiça, demandando alguns direitos que são suprimidos. Existe também, por parte dos policiais militares, algumas ações, exemplo da hora extra do policial, que não é feita de forma constitucional, entre outras, questão do adicional noturno, coisa desse tipo. Você tem trabalhado em cima disso também? Eu acredito que a ação mais comum, né, das polícias militares hoje é a questão da promoção. Que existe uma lacuna na legislação que se discute o tempo para promoção. Principalmente naquela fase aí. Eu digo não com toda satisfação do mundo, né? Depois daquela legislação ali. Ali foi. A legislação dos 7 anos, né? Aconteceu o problema de quem já tinha dado para promover, principalmente quem é sargento, né? E aí teve que aumentar para 7 anos. Isso, exatamente. Mas só que em alguns casos o judiciário
ele já tem decisões favoráveis na questão da permanência lá no quadro por 2 anos, em outras decisões 4 anos. E afastando essa questão dos 7 anos. Então isso a gente já está conseguindo. Isso a gente já está conseguindo. Olha, pessoal, você que ainda não é associado, o pessoal da UMESP, quem for da UMESP já tem acesso ao Dr. Joildo. Não, essa é a importância das associações, porque todas essas discussões, né, que são atinentes à carreira policial, seja questões relacionadas ao trabalho ou questões remuneratórias, quem é perito nisso são as associações, é a UMESP e outras associações representativas da categoria. E através delas, às vezes, você tem uma dúvida. E essa dúvida, às vezes, você tira não diretamente com o advogado. Às vezes, o sargento Hélio, ele já está com a resposta na ponta da língua. E a nossa função é pegar esse pleito e, às vezes, judicializar. Mas é isso aí. E eu quero ver se essa pessoa vai chegar, né? Vai ter que ir para lá, vai ter depois. Hoje vai ser lá, é? Enfim. Mas, pessoal, é isso aí. A gente traz a importância desse programa, doutor. É justamente essa, é trazer informação, é fazer com que os profissionais de segurança pública fiquem atentos. Tem muita coisa para ser discutido. Depois eu quero trazer aqui, Jimmy, aquela discussão. Nós temos uma PEC aí que está bem polêmica, né? Uma PEC que o governo federal chamou até os governadores para discutir, que seria uma PEC da segurança pública, uma PEC da segurança pública. Nós temos a lei orgânica dos policiais militares, que inclusive hoje, essa semana, teve uma grande mobilização na Assembleia. O deputado Rui apresentou um projeto lá, aumentando o auxílio de alimentação de 600 para R$ 1.200. A gente não, é um projeto de indicação, né, para as pessoas entenderem, porque isso é um tema específico do Poder Executivo. Então, quem pode gerar gasto, aumentar salário, mexer com salário é o Poder Executivo. Mas foi um projeto de indicação do deputado, uma iniciativa válida. Outra coisa também que a gente vai ter é a lei orgânica. O pessoal sempre me questionando nesses últimos dias, eu até peço perdão a todas as pessoas que me procuraram. Mas, sargento, a lei orgânica, o que vai ser? O senhor já leu? Eu confesso que ninguém sabe, na verdade, o texto ainda não é claro, não foi discutido, não foi debatido. Há uma expectativa muito grande para que essa lei chegue lá, mas a Assembleia está num rebuliço aí grande, né? Parece que vai ter novas eleições de presidente, então, enfim. Ainda não chegou, né, na Assembleia. Ainda não chegou na Assembleia. A gente não sabe, a verdade é essa, né? A gente não sabe, a gente conseguiu arrancar do Jutaí a proposta de que... A proposta não, o compromisso, não só do Jutaí, depois outros deputados. O sargento Rui, o sargento Neto, outras pessoas disseram que se comprometeram que na hora que ele aportasse lá, eles passariam para a gente. O Tovar também, que na hora que chegasse eles colocam, porque é um detalhe, uma coisa boba, a gente quer na verdade, a população em si... deveria participar da produção, né? Devia ter acesso a esse projeto de lei muito antes dele chegar. Exato. Né? Só que a gente entende que a composição, a gente enquanto associação, né, enquanto MESP, e aí fala aquela boa e velha ressalva, nem Hélio, nem eu, nós falamos em nome da instituição Polícia Militar, nós aqui falamos enquanto pessoas e a associação, nós gostaríamos de ter acesso à participação. Uma vez sabendo que o projeto já está pronto, como foi divulgado por N pessoas, mas que a gente possa participar da complementação da construção dessa legislação. Por quê? Porque se a gente não participar, vai dar errado. Uma coisa é certa, o doutor Joel esteve lá conosco na Assembleia, teve a oportunidade de estar conosco. As pessoas não podem dizer de que a gente não tentou, de que a gente não se envolveu nessa construção, assim como a Polícia Civil também está tentando através da ASPOL. E a Polícia Penal também está lá em cima, através da AGP e do nosso amigo Falcão. Agora, uma coisa é certa, como foi a Lei de Proteção Social, não vai ser aprovada. A Assembleia já está na expectativa, os deputados já são conscientes de que a lei, de fato, da forma como se desenha, ela não contempla toda a categoria e precisa de discussão. E a gente vai precisar do advogado, do doutor Joildo, a gente vai precisar dos deputados, a gente vai precisar se sentar... Dos pares da civil, do pessoal da Polícia Civil, porque podem nos dar subsídios e ideias para que a gente possa construir uma legislação que é essa lei orgânica. Mas fique tranquilo aí, você que é policial militar, que a gente está de olho. Eu tenho certeza que a gente vai trazer vai tentar fazer alguma coisa positiva nessa legislação. Eu acho que essa fala de tentar é interessante, porque muitos colegas acham que a associação tem o poder de assinar a legislação, de assinar o aumento, e não é. E acho que a frase é assim, se tá ruim,
Imagine sem a representação. a participação das associações. Isso Porque aí. muitas das vezes, eu tiro como exemplo a experiência que eu tenho desde 2015 muitas das vezes a gente precisa perder tempo para não perder direitos. A gente tá lá fazendo um trabalho, não é nem para avançar um passo, é para não recuar. Foi assim na reforma da Previdência, por exemplo. Você nota demandou isso? muito gasto de Você energia. consegue notar a importância das associações, das instituições que representam a categoria, até mesmo quando você olha para as guardas municipais. Você vê hoje em dia diversas guardas municipais tendo uma estrutura enorme, né, um aparato, às vezes até a remuneração é muito maior do que chega a ser até um pouco maior do que a própria Polícia Civil. E não é que as as guardas municipais estão erradas, não. São as polícias militar, civil e polícia penal que estão fazendo errado, né? Então, a partir do momento que as instituições representativas elas são fortes, elas conseguem, né, chegar junto lá, no caso das polícias militar, civil e a polícia penal, chegar ao governo, e as guardas municipais chegar ali ao governo municipal, ao prefeito e pleitear, né? A gente tem guardas municipais muito estruturadas, né? Eu, inclusive, conheci tive recentemente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e lá eles estão assim muito próximo do que é, com relação ao efetivo, do que é o próprio Campo Grande. Mas assim, a gente ainda tem algumas dificuldades. E o Vinícius Lúcio, que é um outro colega, eu estava até percebendo que a gente trouxe muito advogado para cá. Uma boa parte dos nossos convidados são advogados. Mas o que eu observo é que a gente tem um problema muito grande com ainda ser militar. Então, dificilmente eu conseguiria fazer esse debate se a gente fosse seguir toda aquela estrutura militar, certamente, rigidamente, do que está sendo construído. Por exemplo, o que o Hélio colocou. Hoje, o nosso auxílio alimentação, bolsa alimentação, vale alimentação, como queiram chamar, ele está no valor de R$600. E há uma proposta do Sargento Rui, muito bem intencionado, tem que salientar, é muito bem intencionado, e a gente entende qual é a construção da proposta, que dobra esse valor vá para 1.200. Só que a gente entende que isso pode ser prejudicial para o próprio policial. Por quê? Porque no momento que o policial se aposentar, ele perde. São R$1.200. Não precisa se aposentar, se ele ficar doente. Faz licença médica. Exato. Então, assim, a briga das associações hoje é por subsídio. E aí eu ressalto em vários contatos com colegas de outros estados, porque eu digo para eles com a realidade que a gente tem aqui, primeiro, vocês ainda são arcaicos assim, vocês ainda estão trabalhando dessa forma. Por quê? Porque o que eu estou recebendo hoje, na ativa, obviamente, com exceção dos extras, né? A gente recebe quando vai para casa. Um subtenente no final de carreira recebendo R$15.000, a depender da circunstância, talvez um pouco mais quando você tem aquelas progressões horizontais também. E a gente não vê essa realidade sendo uniformizada. Uma das coisas que está sendo debatida também nessa PEC, que a gente tem que falar dessa PEC nesses dias aqui. Tem que tratar dessa PEC também, é de piso salarial, certo? Então está na hora da gente brigar por um piso salarial das polícias. Agora, uma coisa que a gente tem que trazer, Jimmy, para esclarecer, você que está em casa, está nos ouvindo, muitas vezes a gente cai, doutor, num discurso, né, direcionado. Vamos esquecer a política partidária. A nós que somos instituição, Polícia Militar, Polícia Civil, não nos interessa quem é o governante de plantão. Entendeu? Eles passam. Não, o governo passa, a instituição fica. Então, pessoal, não se deixe levar muitas vezes por direcionamento de alguma ideologia. Porque se o governo federal tiver uma PEC que vai trazer aumento de salário para as polícias estaduais, quem é que vai ser contra? Agora, as nuances, vamos deixar para as nuances, os detalhezinhos de autonomia de Estado, não sei o que, deixa os governadores discutir com o presidente da República, enfim, entendeu? Isso não cabe a nós, profissionais de segurança pública e praça, lá na ponta da lança, lá de Itaperuá, por exemplo, estou dizendo assim para dizer que é a minha terra, né? Lá de Itaperuá está discutindo, porque vai estar tomando a autonomia do Estado, poxa, meu irmão. Então a gente tem Aí o cara tá dizendo isso estudando para fazer o concurso da Polícia Federal. Pois é, porque o pagador é o paga. Enquanto a gente poderia estar fazendo essa luta para ter um piso salarial, em especial das polícias militares, mas também para os demais, e se equiparar, porque eu tenho polícia militar que paga no topo da carreira, livre, sem os descontos, né?
em torno de 30 mil reais. 30 mil reais. A gente acha que é absurdo quando você vai ver a realidade do que o pessoal está vivendo no Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Tocantins. Você vê que o pessoal está numa outra realidade. Enquanto aqui, no dia que você deixar de tirar o seu extra, acabou. Isso é muito prejudicial. É uma realidade que ela, somada a outros fatores, né, motiva inclusive a evasão, né? Hoje em dia a Polícia Militar ela tem uma evasão enorme, porque o Estado em si, ele divulga a quantidade de policiais que entram. Divulga que lançou um concurso com 1.000 vagas, com 1.500 vagas, mas para divulgar o número da quantidade de policiais militares que saem, a gente às vezes tem que pedir informações via lei de acesso à informação, porque não é divulgado, né? Então a evasão da polícia militar é muito grande. Para você ter ideia, tem policial militar que ele migra para o bombeiro. O salário é o mesmo, mas as condições são um pouco diferentes. Você não vê às vezes, um policial civil migrando para a polícia militar. Eu não vi nada. Você não vê um policial civil migrando para o corpo de bombeiro. Chegar, vir pra E eu digo, Jimmy, eu já vi policiais militares migrando para guardas municipais. Lógico que eu não, aqui, em momento nenhum, a gente está colocando a guarda municipal como inferior, jamais, porque o papel da guarda municipal, no meu entender, é de extrema importância. Eu, quando trabalhava em Pernambuco, eu exaltava muito o trabalho das guardas municipais, que às vezes, lá em Pernambuco, a gente trabalhava 2 homens numa viatura. Aí eu chegava para trabalhar numa cidade pequena, uma cidade do interior, tava eu e meu companheiro na viatura, mas tinha uma viatura da guarda municipal a 4 ou 3 homens. Mas a gente ficava próximo, às vezes ia para uma ocorrência junto. Mas eu já dá uma ação de presença diferente. Eu pergunto ao senhor, isso que o senhor está trazendo, isso é extremamente importante, a gente debate todo dia, volta e meia, eu sou uma das pessoas que falam, inclusive eu já trouxe relato, tem um artigo de um cadete do Corpo de Bombeiro, ele fez um estudo no Corpo de Bombeiro da Paraíba, que 75% dos praças do Corpo de Bombeiro da Paraíba pretendem deixar a instituição. 75%. Isso é do bombeiro. Se a gente fizer da Polícia Militar, eu acho que vai bater os 101. Assim, não, assim, aí eu te pergunto ao senhor, isso é uma discussão que todo mundo sabe, a instituição tem conhecimento, todo mundo sabe disso, mas parece que ninguém está nem aí. A sociedade precisa entender. Você não acha que tem a comissão, por exemplo, esse é um debate que o senhor tem que travar lá, a comissão da própria OAB, porque quem perde com tudo isso é a sociedade. O senhor não acha que falta... A sociedade está muito alheia a essa discussão? E eu digo mais, não só a evasão, porque às vezes o Estado ali ele faz um esforço, aí faz um concurso público, convoca alguns aprovados e faz a substituição. Mas quantos policiais a gente não tem afastados por problemas de ordem psicológica ou psiquiátrica? Porque em Pernambuco tinha cerca de 450 policiais afastados. É um número bastante elevado, né? E quando a gente vai olhar para a situação, o que é que as polícias estão fazendo para tratar dos policiais que estão acometidos de doenças dessa natureza, né? Porque, por exemplo, a junta médica geralmente é na capital. Em Pernambuco, lá no Recife, aqui em João Pessoa. Aí tem um policial lá de Araripina, lá no final do Pernambuco, que dá uns 700 quilômetros de Recife para lá. O cara, para passar para a junta médica, pela junta médica, ele tem que fazer esse deslocamento também. O cara já está com um problema psicológico ou psiquiátrico. Imagina só na cabeça do policial ele fazer todos esse deslocamento por meios próprios, frise-se, né? Ele ter toda essa despesa que ou você se submete a passar um dia todo viajando, ou você faz uma viagem de avião, né? Lá de Petrolina para cá, lá para o Recife. Então imagina para o policial que já está com um problema psicológico, psiquiátrico, fazer esse deslocamento. Chega lá na junta médica, uma fila enorme para você ser atendido, para depois passar ali naquele atendimento, naquela junta médica ali 15 minutos e fazer toda a viagem, retorno de volta. Entende? Então, assim, não é só a evasão. A gente tem que entender também, a sociedade precisa ver isso daí também, né? Que essa discussão ela pode ser levada
pelas comissões da OAB, ela pode ser levada pelos próprios civis, né, que têm o poder de fala, e pelas instituições representativas. Não, e aí mostra mais uma vez a importância das associações, né? Porque as associações, querendo ou não, elas fazem parte, Sargento, dentro da estrutura, né? Dentro da estrutura são policiais que são representados, mas até que ponto a garantia e a validade dessas associações estão tendo esse respeito perante as instituições? E eu falo desse tema, e é interessante que eu vi de dentro, né? Esse problema eu vi de dentro e agora eu vejo de fora numa outra ótica. Mas eu conheço dos dois lados. E aí, para você ter ideia, quando você leva, né, essa discussão para um estado como Pernambuco, que é um pouco maior, para um estado como o estado da Bahia, boa parte desses policiais, esses problemas, né, psicológicos, eles estão relacionados muitas vezes a uma transferência de unidade. O policial, ele está trabalhando no interior, ali no interior do estado, ele é transferido para trabalhar na capital. O salário dele não dá para nada. Como é que ele está afastado da sua família? Ele está afastado, às vezes, do filho recém-nascido, né? Todo o salário dele, ele é consumido para pagar um aluguel na capital, para ter todas aquelas despesas, para mandar ali um dinheiro para o filho que está no interior. Então, veja só o problema. Será que a polícia não está vendo? Como é que gerencia isso? Tá, se não dá para transferir o policial para aquela unidade lá, mas transferir para uma unidade próxima, que ele possa ter contato com a família. Não é fácil de resolver. Agora, tem uns detalhes também, eu já vi alguns questionamentos disso, porque o que acontece? Concursos militares, muitas vezes acontece de muita gente de outros estados passarem no concurso e morarem no estado, ou então ficar nas próximas divisas. E eu já vi, eu tô falando aqui, lógico que eu tô tentando trazer a visão da administração, que eu já vi alguns oficiais falando, mas porque às vezes a gente fala, a gente quer defender os nossos direitos e tal, e claro, a gente vai puxar pra gente. Mas uma vez um oficial me questionou, mas como é que o Estado vai fazer para poder ajustar, por exemplo, Cada um. 300 militares que passaram de Pernambuco e vieram trabalhar na Paraíba. E aí cada um quer morar ali quer trabalhar ali na sua divisa. Mas aí, e aí já tem policial mais antigo que já tá lá. Que mas aí é um ponto específico. Não tem como adequar para tudo. Eu tô falando desses policiais que já estavam no local e eles foram transferidos às vezes por conta de uma perseguição. Sim, às vezes por conta do desdobrar de um procedimento administrativo que às vezes não resultou numa punição. Ou resultou numa punição que em alguns estados tem como punição a própria transferência. Freezes. Que às vezes a punição... Sem instauração de nada. Não, tem um procedimento e o resultado da punição é justamente a transferência, a sanção. Então, tipo, o comandante, ele sabe que ele tem toda a ficha disciplinar do policial, então ele sabe de onde o policial é e onde é que ele reside. Isso daí é até uma obrigação do policial informar o comando da unidade. Então ele olha para aquele policial e diz, olha para o estado e para onde é que eu vou transferir. Entende? Então eu estou falando desses policiais que estão afastados, que muitos desses problemas psicológicos eles são em decorrência, além do próprio procedimento administrativo que resulta numa punição, na transferência. Entende? Então, assim, se às vezes aquele problema administrativo ele impossibilita que o policial ele permaneça na própria unidade, que transfira, mas transfira para uma unidade próxima, né? Uma coisa é você trabalhar em Campina Grande, ter que ser transferido e ser transferido ali para Queimadas, para Esperança. E outra coisa é você ser transferido para Cajazeiras. Entende? A gente tá já chegando no final do programa, o tempo passa, né? E aí eu já faço o chamamento, se você ainda não segue o canal, siga, ative as notificações. A gente faz esse bate-papo todas as segundas-feiras, às 19 horas. Esse já é o 12º da segunda temporada. Esse programa era gravado em João Pessoa e agora a gente está fazendo a partir de Campina Grande. E como o Jim sempre fala, se você ainda não é associado, seja da Aspol, da Umesp, da AGPEM, é quem faz esse podcast acontecer, porque toda semana a gente bota aqui a polícia como pauta do assunto. O assunto central são as polícias. As últimas perguntas para a gente finalizar o programa de hoje. Não, as perguntas doutor, como é que o pessoal faz para encontrar o doutor Joildo aí?
Pessoal que... E outra coisa, o que o senhor orienta a um militar assim que é aberto um procedimento em desfavor do mesmo? É procurar imediatamente um advogado para evitar que, às vezes, os direcionamentos do procedimento eles têm um prejuízo lá na frente? Em primeiro lugar, assim que for notificado ou tiver conhecimento que vai ser instaurado um procedimento, procure um advogado, de preferência um advogado especialista na área militar. Começa por aí. E esqueça esse negócio que tem que sair totalmente da cabeça dos policiais militares, dos bombeiros e até das Forças Armadas, que o encarregado disse que ia me ajudar. Já ouviu, Jimmy? Essa Eu sargento só não fulano de disse aqui, tal. né? Eu só não disse aqui. Ia ajudar em quê, né? Sargento fulano de tal disse que ia me ajudar. O capitão tal disse que ia me ajudar. Esqueça isso. Porque vocês estão inseridos numa estrutura militarizada com base na hierarquia e disciplina. Então, muitas vezes, aquele encarregado ali do procedimento, ele já tem uma determinação. Se essa determinação não é prévia, a determinação é na hora dele fazer a solução do procedimento. Vem, às vezes, uma mensagem no WhatsApp. Eu quero a solução assim. Né? Não vamos... E eu posso falar isso, né? Tanto eu tenho essa liberdade e a gente aqui não está citando nomes nem direcionando a corporação da Paraíba, de Pernambuco, ao Exército, à Marinha, não. A gente sabe que a estrutura ela é militarizada e existe essa comunicação. Então, e tem outro agravante, doutor, que às vezes o comandante ele pode discordar até da decisão do encarregado. E que é muito comum. É muito comum. Por exemplo, no Conselho de Disciplina, e o Conselho de Disciplina ele avalia a possibilidade do policial ou bombeiro ele permanecer nas fileiras da corporação. O encarregado lá ele tem a intenção de ajudar no sentido de fazer as diligências corretas, de dar oportunidade de defesa, né? Só que ele dá uma solução favorável pela não exclusão. Porém, quando esse procedimento ele é remetido ao comando geral, que é quem dá a última palavra, o comandante geral pode tranquilamente discordar do parecer e determinar a exclusão do policial ou do bombeiro das fileiras da corporação. Então esqueça esse negócio de que fulano de tal vai me ajudar. Esqueça. Quem ajuda é o advogado. E o Instagram do Dr. Joildo aí pro pessoal encontrar. Quem quiser seguir a nós no Instagram, né? Joildo Espínola, tudo junto, vai me encontrar. Só tem Joildo Espínola, só tem eu. Obrigado por ter participado do podcast, muito enriquecedor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com essas figuras, né, ilustres que fazem parte dessas instituições que elas são importantíssimas para o regular funcionamento da sociedade. E sempre que quiser fazer o convite, a gente está à disposição novamente para, às vezes, tratar de até um outro assunto que não seja necessariamente esse tema. Sargento Hélio, boa noite. Não, a gente vai ficando por aqui agradecendo mais uma vez a todos que acompanham e vai ficar aí gravado, vai ter os cortes que o pessoal vai fazer, tenho certeza. E você assista, participe, mas acima de tudo, fortaleça essa causa, se associe. Eu hoje sou prova e eu sempre via, quando existe um trabalho sério, eu acompanhei Beethoven ali perto na Aspol, acompanho o Suano, acompanho o Falcão, acompanho outras pessoas que têm um trabalho sério, um trabalho belíssimo à frente da associação, e eu digo assim de coração, muitas vezes a gente se doa tanto, muitas vezes a gente abdica de tempos com a família, de tempos de estar projetando outras coisas para a própria vida, né, para estar se dedicando, se doando em projetos como esse. Muitas vezes o pessoal, às vezes só faz criticar, não ajuda, não se associa, fica esperando que a gente faça as coisas, que as coisas caiam do céu, que tudo se transforme, mas não é assim. Então eu peço que você, de fato, se inscreva no canal, procure uma forma de se associar a essas entidades extremamente importantes, e para que a gente possa ter dias melhores, e tenho certeza que a gente vai ter dias melhores. Mas para isso você precisa fazer a sua parte. Jim, boa noite. Pessoal, vamos embora, né? Terminando mais um Polícia em Pauta, mas fazendo um convite para vocês que ainda esse mês nós vamos estar tratando sobre o tema da PEC relacionada às polícias militares. Um tema muito polêmico, mas vocês devem participar.
da LOB, da Lei Orgânica Básica da PM, aqui da Paraíba, e de outros temas atinentes a essa questão da legislação que a gente está vivendo, certo? Então, vamos trazer outras pessoas, vamos estar debatendo sobre a questão do Vale Alimentação e de outros penduricalhos, que é o nome real dessas situações, e você está convidado a participar de todo esse debate. Só uma parte aqui antes de terminar, agradecer a doutor Joildo aqui, um grande advogado que tem nos ajudado aí, tem me ajudado aí à frente de alguns procedimentos que a gente tem enfrentado. Tenho certeza que vai dar tudo certo, Deus está na frente de tudo. Agradecer também a doutor Ideltônio, que esteve aqui também, que também nos assistiu em alguns procedimentos que a gente teve que enfrentar e está enfrentando. Mas, diga a vocês, quando precisar de alguém, procura esses caras, que esses caras têm muito para oferecer e ajudar a vocês. Ok, uma excelente noite a todos, uma excelente semana também e até a próxima segunda, a partir das 19 horas, com mais um Polícia em Pauta.